só mais uma vez, para que os irmãos localizem, Lucas 9, do 57 ao 62. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Indo eles caminho fora, alguém lhes disse: seguir-te-ei para onde quer que tu fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro disse: Jesus, então a outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, dizendo: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da casa do meu pai. Mas Jesus lhe respondeu, replicando, e disse: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Por favor, por um instante, cubra sua cabeça e feche seus olhos. Vamos falar com Deus nesse instante. Senhor amado, a canção que acabamos de cantar questiona a imensidão do amor do Senhor para conosco. O amor que foi capaz de vir a este mundo, humilhar-se, deixando toda a glória, tomando a forma de homem, e na forma de homem sendo humilhado até a morte, e morte de cruz. Todavia, ao terceiro dia ressuscitastes, para que também tivéssemos vida na tua morte e ressurreição. Portanto, meu Deus, nesta noite nós queremos enaltecer o teu santo nome, por causa do teu amor, por causa da tua graça, por causa do teu favor, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e por causa da esperança que nele temos de vida eterna. Obrigado, Senhor amado, porque mesmo diante de todas as nossas atitudes pecaminosas, o Senhor nos chamou do pecado para a santidade e o Senhor nos deu graça e vida, nos escolheu como discípulos do Senhor, para que possamos, designados pelo Senhor, dar frutos, e o teu nome em nós seja glorificado. Obrigado pela tua palavra que é lida nesta noite mais uma vez. E pedimos ainda em o nome de Jesus, que tu possas continuar nos confrontando com a mesma. Pai amado, trazendo edificação para os nossos corações. E que a nossa vida, pela tua palavra edificada, possa promover a glória do Senhor, que foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós te pedimos em o nome de Jesus, que as nossas vidas, as nossas orações, tudo em nós, glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Muito obrigado, Senhor amado, por cada vida presente neste lugar. Obrigado por cada família presente neste lugar. Obrigado por cada pessoa que nos visita nesta noite, neste lugar. Que o teu nome na vida de cada um deles seja glorificado. Para a glória do nome de Jesus é que nós te pedimos, em o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. É sempre maravilhoso quando a gente
pensa no chamado de Deus na nossa vida. Sobretudo quando olhamos para os nossos méritos ou a falta deles. Quando nós olhamos para quem de fato somos nós. Quando nós temos o entendimento pelo Espírito Santo de Deus de quão vil nós somos, de quão pecadores nós somos, de quão que não existe nada que nós possamos fazer para estar dentro desse chamado. Não existe nenhuma atitude nossa, não existe nenhuma qualidade em nós, não existe nenhuma atração em nós para com Deus que nos dá qualquer direito de ser chamado por Ele. E isto aí revela a graça, imensurável graça de Deus. Justamente olhando para nós, sem termos nenhuma condição, perdidos, condenados à perdição eterna por causa do pecado. E então nós olhamos para a graça do Senhor. Não somente somos salvos por Ele, mas nós somos chamados a ser seus seguidores, seus discípulos e propagar o reino dEle neste mundo para a glória do seu nome. No entanto, quando olhamos para a palavra do Senhor, vemos que o discipulado é algo que tem muitos desafios. O desafio do discipulado é contínuo. Jesus chamou 12 homens, especificamente, fora todos os demais que se achegaram, que foram chamados, que foram escolhidos, que foram salvos, tantos outros discípulos que Jesus chamou, mas especificamente aqueles 12, Jesus os chamou, cada um pelos nomes, Jesus os treinou, Jesus os ensinou, e Ele então esperou que o tempo cumprisse com seu objetivo e que aqueles discípulos pudessem dar os frutos para os quais foram chamados. Mas quando a gente olha e estuda cada um dos discípulos, a gente vai ver que mesmo andando com Jesus, mesmo sendo ensinados por Jesus, sendo treinados por Jesus, mesmo olhando para ver as atitudes de Jesus, que não somente dava a teoria, mas mostrava na prática, muitos deles não entenderam em tempo hábil o que era seguir a Cristo. O preço do discipulado. Quando nós lemos esse texto, por exemplo, esse longo capítulo de Lucas, ainda nós estamos aqui dentro do contexto de espiritualidade, de vida cristã, de vida com Deus, de vida cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, de propagar a glória de Deus, sobre andar com Deus. Esse capítulo 9 está muito cheio disso, de uma vida de oração, da necessidade da vida de oração. Nós estamos indo no contexto da transfiguração, e os discípulos mesmo tendo aquelas experiências, como nós temos ministrado aqui nesses dias, tendo experiências sobrenaturais, ainda não entendiam o propósito, o chamado do próprio Filho de Deus, não entendiam a missão do Filho de Deus, não tinham uma visão espiritual, e Jesus constantemente os chama a esse entendimento, a esse amadurecimento, mas parece que eles, nesse sentido espiritual, parece que são rudes, têm dificuldade de entender o que é uma vida com Deus, o que é uma vida andando com o Senhor Jesus Cristo, uma vida de discipulado. Nós falávamos na quinta-feira, por exemplo, que mesmo tendo aquela experiência gloriosa, a visão na transfiguração, no Monte da Transfiguração, mesmo tendo aquela visão de Moisés e de Elias ali, de os profetas, da lei, os profetas adorando a Jesus Cristo, mostrando que Jesus era o Filho de Deus, mesmo tendo ouvido a voz de Deus dizendo: "Esse é meu filho, ouvi-o, segui-o, obedecei-o". Os discípulos então, Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração, falam
da missão de Jesus, do que iria acontecer com Jesus em Jerusalém. Jesus, ao descer do monte, chama os discípulos e fala o que iria acontecer com eles, chama-os a esta vida de compromisso, essa vida de envolvimento, chama-os para ter uma visão espiritual do reino. E Jesus então fala da sua morte, fala da sua ressurreição, fala do seu sofrimento, da sua dor em Jerusalém, mas também traz uma palavra de esperança para eles acerca da ressurreição. E eles ainda, conforme diz o escritor Marcos então vai dizer que os discípulos descem perguntando de que ressurreição Jesus estava falando. Eles não sabem nem de que ressurreição Jesus está falando, porque eles não têm interesse pelas coisas espirituais. Então o discipulado é um desafio muito grande, ele é contínuo. E aqui já na introdução queremos falar para você que você ainda não é um discípulo pronto, você está sendo treinado. E são muitos desafios. E muitos que estão se achando discípulos, seguidores, fiéis de Cristo, ainda tem muito a aprender. E com esse texto nós iremos ver também algumas questões que, como discípulos de Jesus, nós precisamos observar. Nesse contexto, então, Jesus segue caminho para Jerusalém, depois de falar da sua morte, depois de falar qual era o propósito pelo qual ele estava indo a Jerusalém. Então, algumas pessoas, primeiramente ele é abordado por alguém: Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu irei te seguir por onde quer que tu fores. E Jesus então responde para ele, conhecendo a intenção. Jesus então responde para ele: olha, na verdade as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ao outro, Jesus olha e fala: segue-me, venha comigo, venha anunciar o reino. Eu estou precisando de ceifeiros, estou precisando de discípulos para que possam ir nas cidades adiante de mim, sendo os meus precursores, anunciando a chegada do reino. E ele então diz: olha, eu até irei, mas permita primeiro sepultar o meu pai. E Jesus então vai dizer que os mortos é quem devem sepultar os seus mortos. Por último, outra pessoa também se coloca à disposição e se dispõe a seguir Jesus, mas ainda não. Permita primeiro eu ir lá despedir da minha família. Permita-me primeiro resolver os meus negócios. Permita-me, eu estou disposto a te seguir, mas agora não, espera mais um pouco. Então nós iremos ver que nesse texto nós temos alguns desafios que nós precisamos entender, e às vezes nós criticamos, olhamos esse texto e reprovamos a atitude dessas pessoas. Não sabemos se algum desses três se dispunha de fato a seguir a Jesus. O texto não nos esclarece isso, mas nós vemos Jesus reprovando a atitude dos três. E nós então iremos ver o porquê que Jesus vai reprovar a atitude daqueles pretensos discípulos. Primeiramente nós vemos aí, nos versículos 57 e 58, que a motivação daquele primeiro era errada. E Jesus então compara com a raposa, compara com a árvore dos céus, mas a motivação desses era errada. Se dispõe a servir a Jesus, se dispõe a seguir a Jesus, se dispõe a ser discípulo de Jesus e certamente contempla as maravilhas que Jesus faz, contempla a liderança que Jesus tem, contempla a princípio o poder que Jesus tem e exerce sobre todos os males e moléstias, o poder da palavra de Jesus. Então fica interessado naquilo, mas só que tem a motivação errada, quer servir a Jesus pela motivação errada, está pensando apenas em vantagens.
está pensando apenas no que vai receber, no que pode receber da parte do Senhor Jesus. Que vantagens teria? O que é que receberia da parte de Deus se seguisse a Jesus? É esse o pensamento de muito crente que vem para a igreja pensando nas vantagens que pode ter, pensando nas bênçãos que podem ter, pensando no que vai receber da parte de Deus se seguirem a Jesus, se fizerem tudo certinho, se dispuserem a seguir, pensando nas vantagens de Jesus. Então, confronta aquela pessoa, dizendo: olha, se você está pensando em vantagem, você está pensando apenas no que você vai receber, você precisa pensar nas implicações que é em servir. Ele não estava pensando, por exemplo, que servir a Jesus tem implicações tipo Getsemane. Chorar amargamente a dor da nossa culpa. Ele não está pensando, por exemplo, que seguir a Jesus é sinônimo de Gólgota. É sinônimo de traição, de dor. E Jesus então os confronta dizendo que para segui-lo tem que ter renúncia. Aí Jesus então traz essa ilustração dizendo: olha, na verdade as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos. E quando a gente vai analisar, nós temos alguns sentidos aí, como por exemplo, as aves representavam as nações gentílicas, inimigas de Israel. As raposas representavam justamente, sobretudo, os amonitas, as nações inimigas de Israel. Para ter exemplo, para ter entendimento, no capítulo 13 de Lucas, Jesus olha para Herodes e o chama de velha raposa. E o que Jesus está querendo dizer aqui para esse seguidor e para todos que estão ali é o seguinte: olha, todo mundo está se dando muito bem em Israel, todo mundo está tendo tudo que bem quer em Israel, mas o verdadeiro rei de Israel não tem direito nenhum, o verdadeiro rei de Israel não tem onde reclinar a cabeça. Ora, Herodes, romanos e todas as nações estão se sentindo muito bem à vontade em Israel. Mas o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro rei de Israel é rejeitado. O verdadeiro filho de Deus é rejeitado. Então, seguir a Jesus aqui nesse texto, ser discípulo de Jesus aqui nesse texto, é sinônimo de renúncia, de sofrimento, de rejeição. E Jesus diz: olha, todos se sentem muita vontade em Israel. E ele diz isso através dessa ilustração. As raposas têm os seus covis. As aves têm os seus ninhos. Os próprios inimigos de Israel se sentem muita vontade. Mas o Filho de Deus é rejeitado. Mas o verdadeiro israelita, o verdadeiro rei de Israel é rejeitado. E vocês precisam saber que vocês, se quiserem ser discípulos meus, seguidores meus, vocês vão ser discípulos, seguidores de alguém que é rejeitado pela sua nação, pelo seu povo. É sinônimo de renúncia, é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de Getsemane, de Gólgota, de traição e de dor. Então, se você está pensando em ter vantagem, achar que é vantagem material, que é vantagem moral, que é vantagem ter alguma vontade de receber alguma coisa, eu te digo, olha, que você não vai receber nada a não ser a salvação. Jesus estava querendo que pessoas o seguissem para serem filhos do reino, que propagasse o reino de Deus. E nós vemos aqui então
a motivação errada desse primeiro indivíduo, desse primeiro personagem, quando se dispõe, quando diz para Jesus que vai seguir a Jesus por onde quer que Jesus fosse. Ele precisava ter entendimento que para fazer isso, ele tinha que ter disposição para viver uma vida de renúncia. Mas ainda tem outro exemplo em que Jesus chega para o outro e diz: olha, segue-me, segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me primeiro sepultar o meu pai. E nós temos aqui, assim como o outro que tem a motivação errada, nós temos aqui alguém que tem a prioridade errada. Quais são as nossas prioridades no reino de Deus? Quais são as nossas prioridades no reino do Senhor, na obra do Senhor? E é bom que a gente pense nesse texto que, por exemplo, Jesus, olha, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Você precisa pregar o reino. Você precisa pregar o reino de Deus. Jesus diz: olha, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. A tua prioridade precisa ser o reino de Deus. E quando a gente vai pensar na cultura judaica, por exemplo, o filho primogênito só podia sair da casa do pai quando o pai morria. Essa é uma das partes dessa questão dos judeus. A outra era, quando o pai morria, o filho primogênito aumentava a sua responsabilidade, porque a ele cabia agora a subsistência da família, o cuidar da mãe e dos irmãos mais novos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, a sua prioridade precisa ser o reino de Deus. Vocês precisam entender que o prioritário na nossa vida é o reino de Deus. Nós não podemos ter nenhuma prioridade. O que esse homem está dizendo: olha, tenho que resolver primeiro os meus negócios, tenho que primeiro resolver as minhas questões familiares, eu tenho que primeiro resolver a minha cultura, eu preciso primeiro atender aquilo que exige os meus hábitos, os meus costumes da minha sociedade, da minha comunidade. E muitas vezes nós ouvimos desculpas do tipo: eu quero até servir a Jesus, eu quero ser crente, mas eu primeiro preciso resolver os meus negócios. Eu tenho que deixar de beber primeiro. Eu tenho que consertar a minha vida primeiro. E Jesus deixa bem claro que a prioridade na nossa vida, a prioridade no discípulo dele, a prioridade naqueles que estão dispostos a lhe seguir é o reino de Deus. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Deixe que os problemas se resolvam. Vá tu e pregue o reino de Deus. Quais têm sido as nossas prioridades? Nós vivemos nessa geração em que tudo é mais prioridade na nossa vida do que o reino de Deus, do que a obra de Deus na nossa vida. Tudo é muito mais importante. Tudo é muito mais importante na nossa vida. Tudo tem muito mais prioridade na nossa vida. E aquele moço, aquele pretenso discípulo não estava disposto, não queria quebrar os seus hábitos familiares, não queria quebrar os seus hábitos da sociedade, os seus costumes
da sociedade para seguir a Cristo. E nós devemos entender que se não estivermos dispostos a dar prioridade ao reino de Deus, nós não somos aptos dele. Nós não podemos fazer parte do reino. Simples assim. E quem diz isto é aquele que é o rei deste reino, aquele que é senhor deste reino. Quem diz isso é o próprio Jesus. E finalmente nós temos o terceiro personagem que também se coloca à disposição para servir ao Senhor. Os versículos 61 a 62 diz assim: o outro lhe disse: ó Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu despedir-me de minha casa, ou dos da minha casa. E Jesus diz: olha, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Tal como aquele primeiro tem a motivação errada, aquele outro tem a prioridade errada, esse terceiro tem uma noção de tempo errada. Ou seja, ele está dizendo: olha Senhor, eu te seguirei, mas agora não. Eu estou disposto a te seguir, mas agora não. Eu estou disposto a me entregar, a me dedicar, mas agora não. Eu quero ser um crente mais envolvido na tua obra, mas agora não. Eu quero me batizar, mas ainda preciso me preparar, ainda, agora não. Eu quero me dedicar com toda a minha vida na tua obra, mas agora não é o tempo, eu não estou preparado. Eu quero me santificar, mas agora não, ainda não. Eu quero ir para o céu, mas ainda não. A noção de tempo, a prioridade de tempo, a noção está totalmente errada. E a obra de Deus, o chamado de Deus é urgente na nossa vida. Nós somos chamados hoje para ser discípulo de Jesus. E nós não temos mais tempo. Para vocês terem uma ideia, Jesus vai chamar esses discípulos e logo imediato ele vai mostrar claramente que há uma urgência em que se tenha discípulos. Ele manda os discípulos, 70 discípulos em duplas ou 35 duplas de discípulos para pregar o reino. Nós temos aí 70 discípulos que estão sendo espalhados e ele ainda diz: olha, orai, olhai ao dono da seara para que manda ceifeiros para a sua seara. Olha, o campo está pronto, a colheita está pronta, mas o povo, e eu já estou parafraseando, mas o povo não está disposto, não há disponibilidade. Cada um quer se envolver no seu tempo, cada um tem as suas prioridades, cada um tem as suas motivações, cada um está tendo a sua noção de tempo, está sempre adiando, e muitas vezes nós somos egoístas e nós não estamos preocupados com a expansão do reino de Deus. E o que Jesus diz para este: olha, ninguém que tendo posto a mão no arado olhar para trás não vai dar certo. As coisas não vão dar certo. Quem já teve a oportunidade de trabalhar com arar a terra, vai saber que esse negócio de arar a terra olhando para trás, as coisas vão dar errado. Seja com bois ou com tratores para arar a terra, você tem que olhar sempre para frente, porque tem que ir em uma linha reta, enquanto aquelas lâminas vão revirando a terra, vai também deixando a terra pronta, com aqueles sulcos para a contenção da água e para lançar a semente. E se olhar para trás, aquele trator, aquela junta de boi vai atravessar e vai atingir a outra parte que já foi arada, e aí quando chove,
há muita contenção de água, há alagamento e há também um daqueles sucos ali atrapalha o outro e as sementes não são semeadas devidamente. Isso vai causar prejuízo na lavoura, na obra. Ou nós temos a noção correta do tempo, que é urgente, que Deus chamou, foi a mim, foi a você. E nos envolvamos hoje com Deus e com sua obra. Nos dediquemos completamente com Deus hoje e sua obra. Nos santifiquemos hoje com Deus e com sua obra. Nos envolvendo, nos dedicando. Ou nós estaremos sempre olhando para trás. Sempre querendo voltar. Isso vai acabar prejudicando o bom andamento da obra de Deus. A gente ouve muito dizer que ninguém é insubstituível e é verdade. Quando um não quer, a gente ouve muito dizer, Deus chama outro no lugar. Mas ou você é escolhido de Deus, ou você é chamado de Deus, ou não é. Porque quem é chamado de Deus, eu quero ver resistir. Deus não vai colocar outro no seu lugar. Cada um foi chamado para a obra que Deus lhe chamou. Estou falando agora não só de discipulado, de envolvimento com Deus, mas com sua própria obra. Deus chamou você porque Ele conta com você. E se de fato eu sou chamado por Deus, por que muitas vezes eu tenho tanta resistência? Se eu sou de fato escolhido por Deus, e Deus é soberano, por que eu faço o que eu quero, como eu quero, no tempo que eu quero? Eu entendo que eu sou chamado agora, ou eu não tenho lugar nesse reino, e quem diz isso é Jesus. Os desafios são múltiplos, e nós precisamos ter a motivação correta. Nós precisamos ter a prioridade correta. E precisamos ter a noção de tempo correta. E de acordo com o que Jesus fala no capítulo 10, o tempo é agora, é hoje, é urgente. Coloquemos em pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Poderoso Deus, quão magnificente é o Senhor. A minha oração continua sendo de louvor e gratidão pelo entendimento que Teu Espírito nos dá do grande privilégio que temos de termos sido escolhidos, chamados pelo Senhor. E estamos nessa caminhada do desafio do discipulado. E precisamos a cada dia aprender mais de Ti. Ter um espírito quebrantado. Nos voltar para Ti, diante da Tua glória. E saber o quão frágeis nós somos, mas como somos fortalecidos e capacitados pelo Senhor. Como diz o Senhor mesmo, grande e extensa é a obra. Peça ao dono da seara para mandar ceifeiros para a sua obra. Deus amado, e nós te pedimos em nome de Jesus, levanta ceifeiros nessa obra, Senhor, neste lugar. Levanta homens e mulheres imbuídos, cheios do Teu Espírito, interessados em glorificar o Teu nome, meu Deus, com serviço na Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, levanta jovens, homens, mulheres,
velhos, crianças, interessados em ser instrumento em tuas mãos, Senhor, disponíveis para a tua obra neste lugar, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, porque foi para isso, diz a tua palavra, que o Senhor deu dons aos teus santos. O Senhor deu dons e ministérios e talentos aos teus servos para o serviço da obra, para o ministério da obra, para o serviço da tua casa. Meu Deus, e que haja disponibilidade e urgência no nosso coração, primeiramente para nos envolver contigo, para ter uma vida contigo, Senhor. Que haja disponibilidade, vontade e sede, Pai amado, de estarmos disponíveis e sentir honrados, meu Deus, em ser instrumento teu, Pai amado, nesta obra e neste lugar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Quem chama é o Senhor. Quem capacita é o Senhor. A palavra de ordem é tua. Tu és soberano, Senhor, sobre as nossas vidas. E nós oramos em o nome de Jesus. Manda ceifeiros para a tua obra, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.